O primeiro dia de aula é emocionante. Você fica com frio na barriga e quase não dorme na noite anterior, fazendo milhares de planos para aquele dia. Para uma professora, esse dia também é muito especial e marcante. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar como foi o meu primeiro dia de aula como professora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje nós vamos bater um papo como foi meu primeiro dia, minha primeira experiência pisando na sala de aula. Sempre sonhei com esse momento, o momento que eu pisaria numa sala de aula, então eu sempre ficava pensando, sabe quando você fica sonhando meio acordado assim, visualizando como que seria o dia perfeito, o que você estaria vestindo, o que você ia falar, então eu sempre pensava muito nesse dia até que ele finalmente chegou. Depois de quase 5 anos de graduação, eu tive meu primeiro contato com a sala de aula. Estava tão ansiosa por esse dia, tão ansiosa, meu Deus do céu, eu fazia muitos planos. E eu lembro que na noite anterior, eu fiquei ensaiando até mesmo as falas que eu diria para os alunos quando eu chegaria na sala. Eu ficava assim, oi gente, então, prazer, meu nome é Débora, não sei o quê. Não, isso aqui não tá muito bom, deixa eu ensaiar de novo. Eu fiquei realmente assim, muito ansiosa, que eu ensaiava até as falas. Chegou um momento que eu falei, não, pera, respira, vai dar tudo certo, não fique ensaiando, deixa o momento acontecer e vai ser perfeito. E aí eu respirei fundo e parei de ensaiar porque senão ia surtar, né, ia ficar doida. Então aí quando eu cheguei na escola, eu já sabia, né, a grade, as aulas certinho. Foi para substituir uma professora, então assim, tava no meio do bimestre, quase já no final do ano. Os alunos já estavam super acostumados com ela, com a didática, com o conteúdo. Tava muito próximo das provas, então você imagina o cenário que eu entrei na sala de aula. Meu primeiro contato com a sala de aula foi para substituir nesse cenário caótico. Então eu cheguei já com tudo e então assim, eu tive que me virar, né? Não tive muito esse apoio assim, no sentido de que, faz isso, faz esse passo a passo, faz isso e aquilo com o aluno, pergunta... Eu tive que me virar, entendeu? A coordenação não falou nada, só falou, vai lá, sala tal, seu horário é esse, pronto, só isso, beijo, te vejo no final do dia. Então eu fui com tudo, né? Aí cheguei lá, foi o primeiro médio, minha primeira aula foi pro primeiro do médio, depois juro pra vocês que eu lembro perfeitamente do que eu estava vestindo, eu lembro dos rostos dos alunos, lembro até de algumas roupas que eles estavam vestindo, eu lembro de tudo. Gente, eu tenho uma memória, assim, para essas coisas, vocês nem acreditam se eu falar assim, né? Parece que eu tô até zoando, mas não é verdade mesmo, eu lembro. E eu tava muito nervosa por dentro, igual eu falei pra vocês, eu ficava ensaiando antes, então você imagina quando eu cheguei na sala. Um detalhe que eu não contei, essa escola que eu fui, a primeira experiência foi a escola, inclusive, que eu fiz o estágio, né? O estágio docente lá da faculdade, foi lá. Então assim, eu já conhecia a estrutura e alguns rostos de alguns alunos já me eram familiar. Mas eu nunca tinha conversado realmente com eles, sabe? Só assim, de vista, eu já tinha visto e tal. Então não foi um susto total. Eu já estava familiarizada com o ambiente. Então quando eu cheguei na sala, eu estava super nervosa. Meu Deus do céu, eu estava quase tendo um treco, o coração batendo ali, palpitando. Mas eu não demonstrei, né? A gente não pode demonstrar isso para o aluno, esse nervosismo todo. Até porque nós somos os professores e tal. E além desse medo, eu estava com vergonha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E teve um comentário, eu fiz em um desses vídeos que eu postei agora no YouTube, uma pessoa me perguntou, nossa, eu sou super tímido, será que eu daria certo como professor e não sei o quê? E gente, nossa, 100% dá certo sim, porque eu também sou tímida. Pode não parecer, porque eu falo desse jeito com vocês e tal, mas é porque você vai vencendo, você vai aprendendo a lidar com a situação. E assim, sempre foi meu sonho ser professor, então eu sabia que para que eu conseguisse ser professor, ia ter que me relacionar com os alunos, falar, me expressar. Então eu fui vencendo e claro, eu tô falando pra vocês, eu sou tímida, ainda mais nos primeiros momentos, até ter uma intimidade com eles, até realmente criar esse vínculo. Então você vai aprendendo a lidar com aquela situação. Eu tive que realmente lidar com aquilo. Então assim, o que eu fiz pra amenizar isso, né? Eu lembro que, igual eu falei pra vocês, um detalhe, eu recebi a ligação falando que eu ia substituir essa professora na sexta, pra ir na segunda. Bem assim, tá? Foi bem assim. Aí na sexta mesmo, eu fui lá na escola, peguei os materiais, os livros e tal, e aí cheguei em casa, aí fui dar uma olhada no que eu precisaria dar pra aquela semana, e já fiz meu planejamento, já fiz a sequência didática. Então quando eu cheguei na sala, por mais que estivesse nervosa, morrendo de vergonha, eu sabia o que eu precisava fazer. Então fui lá, me apresentei, falei pra eles quem eu era, o que eu estava fazendo ali, falei que eu estava ali por algum momento, né, expliquei toda a situação de que a professora estava ausente, mas que eu ia substituir naquele momento, e aí entrei na aula e comecei a dar o conteúdo. Foi isso, parece tão simples, né?
E aí, dei a aula e tal, os alunos eles foram receptivos no primeiro momento. É claro, eu tive nesse primeiro dia alguns conflitos, porque esse rostinho aqui de bebê, né? Então, alguns alunos falaram assim, nossa, mas você vai ser professora? Quantos anos você tem? Sabe aquele... Igual eu falei, teve um vídeo que eu falei sobre isso, os problemas da docência, sobre o julgamento. Eu vou deixar aqui, se você não assistiu. Foi exatamente nesse dia que aconteceu essas primeiras coisas. Esse julgamento prévio ali, pela minha idade, esse pré-realmente, né, julgamento. Então, eu tive, sim, esse desconforto. Eu lembro que em uma das salas, não vou falar qual sala, porque eu sei que tem alunos que assistem meus vídeos, então não vou falar qual foi a turma, mas uma dessas salas ali, eu tive um conflito ali que eu tive que chamar a atenção dele nos primeiros momentos de aula, nos primeiros minutos de aula. Eles não demonstraram esse respeito, essa abertura para que eu pudesse me apresentar, para que eu pudesse ministrar aula. Uma parte da turma, tá? A parte do fundão, sabe? Aquela parte terrível, ensino médio, sabe como é que é, né? Então, eles tiveram essa resistência e começaram a querer zoar comigo, né? Fazer aquela coisa que a gente sabe que o ensino médio faz. Então, eu tive que ser pulso firme, sim. Igual eu falei, eu evito gritar com os meus alunos até hoje. Assim, é sério, evito ao máximo. Então, eu lidei com a situação de uma maneira... Eu acredito, vendo hoje, que eu parecia já que eu tinha anos de experiência com a sala de aula, porque eu lidei super bem com a situação, sabia que poderia acontecer e realmente aconteceu esse desconforto. A minha primeira aula foi maravilhosa, os alunos super me receberam bem, conversaram comigo, me deixaram dar aula ali tranquilamente, e na segunda eu tive esse problema. Então, pra vocês verem, o primeiro momento foi ótimo, e aí o segundo tempo de aula não foi tão legal, não. Esses alunos lá do fundão fizeram esses comentários desconfortáveis por ser nova e tal, falaram algumas coisas, e aí eu tive que ser firme, até fiz alguns comentários com eles, e aí eles perceberam que, poxa, ela é jovem e tal, mas eu preciso respeitar. Então eles sentiram pela minha resposta que eles precisavam me respeitar, que eu era a professora deles. Então eu fui firme naquele momento para que eles pudessem realmente prestar atenção ali, ficar em silêncio para que eu pudesse me apresentar, fazer o meu trabalho, né, gente? Porque é aquilo que a gente sempre fala. Nós amamos o nosso trabalho, a docência, ela me faz muito feliz mesmo, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, mas é nosso trabalho, então as pessoas elas precisam respeitar. E nós como professores precisamos mostrar realmente para o aluno que nós somos os professores, que existem os momentos de troca, assim, de conversa, desse vínculo, mas o momento de você falar, de você dar aula, de você explicar o conteúdo, é aquele momento de que todo mundo precisa prestar atenção, não é aquele prestar atenção de todo mundo ficar em silêncio total e ninguém poder respirar dentro da sala, não é isso, mas de realmente deixar você fazer o seu trabalho, entende? Então existem essas diferenças aí. Então foi isso que aconteceu nesse primeiro momento, nesse segundo horário, né, na segunda aula, então deu aquela pancadinha assim, né, mas aí depois seguiu normal, consegui dar aula, e esses alunos que fizeram isso no primeiro dia, é super meus amigos hoje, vocês acreditam? Agora no final do ano letivo, né, de 2022, foi, nossa, uma choradeira, a gente se despedindo e tal, foi, assim, a gente criou um vínculo muito grande, então é isso que eu falo, né, de você que também, a docência é tão bacana nesse sentido, porque meio que você vai plantando ali os frutinhos, as sementinhas e vai colhendo ao longo do tempo, então tem que ter paciência realmente, você fazer um ótimo trabalho que os frutos eles vão vir e os alunos vão te abraçar com certeza aí no futuro. Aí na terceira aula eu fui pro sexto ano, igual eu falei pra vocês, lembro perfeitamente do horário, vocês estão vendo, gente? Que doideira, né? E eu lembro que depois, era o intervalo depois dessa aula, e eu fiquei na sala porque eu tava morrendo de vergonha de ir pra sala dos professores. Olha pra vocês verem o nível da vergonha. Eu falo pra vocês que eu sou tímida, ninguém acredita, né? Mas eu sou nesse ponto. O que eu fiz? Eu não fui pra sala dos professores porque eu estava com vergonha no primeiro dia de ir pra sala dos professores e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu livrinho ali e fui ler meu livro na sala mesmo, do sexto ano. Eles saíram, foram pro intervalo e eu fiquei ali na sala. Eu peguei o livro e comecei a ler. Tava lendo ali maravilhosamente tranquila. E aí a inspetora passou e me viu dentro da sala. Aí ela passou e falou assim, mocinha, o que você tá fazendo na sala de aula na hora do intervalo? Você não sabe que não pode ficar na sala na hora do intervalo? Vamos pro intervalo. Ai, gente, foi muito engraçado. Eu olhei pra ela assim, eu fiquei um pouco sem reação, né? Porque eu nunca tinha visto ela e tal. Aí eu fiquei sem graça, tímida dele, assessora, eu... Oi, tudo bem? Desculpa, então, não me apresentei pra você. Meu nome é Débora, eu sou professora e tal. Eu fiquei meu primeiro dia hoje. Aí eu fiquei tipo, nossa, com muita vergonha. Aí ela falou assim... Nossa, meu Deus, você é professora, desculpa, achei que era uma aluna e não sei o quê. Muito
engraçado. Aí ela falou assim, não, Pro, pode ficar aí, tá tudo bem, é porque os alunos não podem ficar na sala, mas pode ficar, viu, tranquila, foi um amor, é minha super amiga hoje também. E aí foi muito engraçado, nunca mais esqueci isso, gente, foi uma das coisas que mais me marcaram também, pra vocês verem, né, que uma professora jovem realmente traz esses choques, assim, né? Foi muito legal, foi muito engraçado. Então, vocês viram que foi bem tranquila essa minha primeira experiência, meu primeiro dia de aula. Teve um misto, né, de sentimentos. Um primeiro momento muito bom, o segundo momento deu aquela fraquejada, assim, no sentido de que eu não estava esperando aquela recepção da outra turma. Teve um momento desconfortável, mas depois tudo ficou bem. Ter realmente essa resiliência, né? Eu vejo a docência também como essa resiliência de você saber se adaptar, você saber enfrentar os desafios, se manter firme para realmente colher esses frutos maravilhosos como eu citei para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como foi meu primeiro dia. Se você tiver dúvida, quiser compartilhar o seu primeiro dia também, sua experiência docente, se tiver dúvida, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu vou ficar muito feliz, eu amo responder vocês. E aí pode deixar abaixo nos comentários, tá bom? Então um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!